a união de um elenco muito forte, mas muito forte mesmo, e um pouco de paciência, que muita gente não teve no primeiro jogo, né? O Domenech perdeu e falou: esse cara não tem condição, tem que ir embora, não sei o quê. A união dessas duas coisas, a paciência, um elenco bom e um treinador que chegou agora e já está começando a entender as coisas melhor, parece que deixaram o Flamengo no trilho de novo, né? Sim, e ele mesmo, depois do jogo, ele falou dos problemas defensivos, né, que o Flamengo ainda apresentou contra o Santos no primeiro tempo, e nesse jogo contra o Bahia novamente. Então, até foi interessante que ele falou: vamos jogar sábado contra o Fortaleza e domingo vamos treinar. Ou seja, já estava pensando no pós-jogo do Fortaleza, que ele sabe que precisa corrigir esses defeitos, né, da defesa. Também não jogou o Felipe Luiz, que foi poupado, né? E não teve nem essa discussão. O Felipe Luiz não pode ser reserva do René. Por que não falaram isso? Porque, é óbvio que o Felipe Luiz estava sendo poupado, gente. Como aconteceu com a Arrascaeta contra o Botafogo. Ele jogou os 2 jogos inteiros anteriores. Aí é uma questão de má vontade das pessoas que não querem entender. O Cudê colocou um time misto contra o Palmeiras. Por quê? Porque ele deve ter pensado: esse time não ganha de ninguém. Isso aí. Eu jogo em São Paulo, mas não tem torcida, né? Eu tenho uma sequência de partidas. Eu tenho alguns jogadores aqui que estão mais no limite. Eu vou poupar esses caras contra o Palmeiras. Thiago Galhardo, que é hoje o destaque do time, o goleador e tudo mais, entrou no segundo tempo, por exemplo, né? E ainda mais com 5 alterações, o técnico pode fazer isso. Colocar jogadores titulares no banco para jogar um pedaço da partida, 25, 30 minutos, 45, vá lá, e começar, de repente, com um time com mais reservas. É uma estratégia possível, com tantos jogos encavalados, né? No caso do Internacional e do Flamengo, disputando o Brasileiro, ainda na fase de grupos da Libertadores e ainda vão entrar na Copa do Brasil. Então, são 2 times que vão ter muitos jogos, mais jogos do que o Jesus teve no ano passado, porque estão pegando o Brasil desde o começo. O Jesus já pegou de cara a Copa do Brasil, foi logo eliminado, então era menos uma competição para se preocupar. Claro que não queria ser eliminado, mas quando foi eliminado, ele passou a se preocupar com o Libertadores, que já estava no mata-mata, e com o Campeonato Brasileiro. Então, acho que houve uma vontade mesmo, né? Em alguns casos chega a ser engraçado. Por exemplo, você abre assim, um torcedor fala assim: esse cara não entende nada de futebol. Eu fico pensando: quantos seres humanos na face da Terra conseguem sentar do lado do Pepe Guardiola e ficar durante um jogo de futebol profissional discutindo com o maluco do Guardiola? É louco, né? Sobre o que fazer, que estratégia tomar, o que mudar, que jogador colocar, né? O que o adversário apresenta de ponto fraco. Esse camarada ficou durante 10 anos fazendo esse papel. Ele pode ser até um mala, pode ser um péssimo técnico, pode dar tudo errado. Mas achar que o cara não entende futebol é muita pretensão, gente. Pode não funcionar? É óbvio que pode não funcionar. Você pode ter um conhecimento, não saber transmiti-lo. Pode funcionar dando treinos como auxiliar, mas como o técnico principal não ter os predicados necessários para você comandar o elenco. Então pode ser um fracasso. Claro que pode. Mas daí você dizer que o cara não entende de futebol, que o cara não sabe. Quem é que sabe? Esses técnicos brasileiros que estão aí. Falei agora o número. 45 rodadas, 31 rodadas com 2, 3 caras, todos estrangeiros, liderando o campeonato. É claro que isso não significa que o brasileiro seja incapaz. Não é o complexo de vira-latas, não. É a nossa defasagem técnico-tática que fica evidente. Então, os técnicos brasileiros têm que correr atrás, aqueles que são capazes, para conseguir tirar essa diferença. Nós ficamos aqui no futebol nas trevas durante um bom tempo. E agora, esses caras botaram uma luz. Olha, é assim que pode fazer, cara. Dá para fazer melhor. E o detalhe, o Cudê tem sido muito conservador em vários momentos, diferente do que era no Racing. E eu posso falar de cadeira que eu vi muitos jogos do Racing do Cudê. Era um time mais agressivo, mais ousado. Talvez pelo calendário, talvez por ter um elenco inferior a outras equipes, como o próprio Palmeiras, e obviamente o Flamengo, e até o Grêmio, seu rival, que ontem fez um papelão, né? Perdendo para o Sport da maneira que perdeu. Arame liso, que nem o São Paulo, chutou 31 bolas no gol e só fez um, tomou 2 do Sport, do Jair Ventura, que voltou ao mercado depois de todo o ano passado fora, estava sem trabalhar desde que saiu do Corinthians em 2018, né, na virada do ano. Então, o Cudê tem sido até um técnico, às vezes até mais parecido com os técnicos brasileiros. Ele fecha o time mesmo e tal, que não era a característica dele lá no Rosário Central, nem no Racing. Imagino que seja uma situação circunstancial. Mas está liderando o campeonato e já mostrou também que, quando é o caso, quando é preciso, ele põe o time dele para jogar de forma agressiva, marcando no campo do adversário, ou de forma ousada, até em Grenal, na arena do Grêmio, ele já fez isso, com o público, naquele da Libertadores. E era um comecinho de trabalho. Então, assim, embora o Cudê, às vezes, até possa decepcionar alguns,
pela forma mais conservadora com a qual ele está montando a equipe em determinados cenários, acho que ele também já mostrou que ele sabe fazer diferente, que ele consegue fazer diferente. E o Domenech está tentando dar ao Flamengo diversidade de jogo, me parece. O jogo do Santos domingo, eles falaram aqui na segunda-feira. O time reativo. Aí tem torcedor. Não, o Flamengo não pode ser. O Flamengo foi reativo. Ele não é reativo. Ele foi reativo em determinados momentos no jogo contra o Santos, que atacava muito, né? E de forma corajosa, o que é saudável, porque tem jogadores para isso. Poderia ter vencido o jogo o Santos. E aí dava campo e o Flamengo explorou esse espaço. Contra o Bahia já não foi assim. Porque o Bahia jogou o quê? Mais fechado. Muito desorganizado, muito exposto. Uma bagunça danada, né? Um fim de feira. Mas jogou mais fechado. E o Flamengo conseguiu realizar as jogadas e fez um jogo que só não foi melhor porque a defesa ainda comete deslizes. E eu quero chamar a atenção para o Isla, né? Assim, adaptação automática, né? Impressionante, é muito difícil isso acontecer. O último jogador estrangeiro que eu me lembro que chegando, assim, foi o Montilho, quando chegou no Cruzeiro. Que foi assim, na mesma hora. Pum! Entrou no time e tudo funcionava com ele. Incrível, ele entrou ali, estava 5 meses sem jogar e o cara cumpre bem o papel, quando vai no ataque, vai na boa, participa muito bem das jogadas ofensivas, chega no fundo, muito forte fisicamente, um jogador que eu esperava que ele fosse bem, mas não tão rápido. Acho que os 2 jogos dele foram muito bons, tanto contra o Santos no segundo tempo, como no Bahia, entrando como titular. Qual?